Olá, enoapaixonados! Tudo bem? Nos reunimos novamente agora para falar de um assunto muito doce. Então vem comigo no Degusta-me Vinhos de A a Z. Vinhos doces naturais ou vinhos de sobremesa. São vinhos produzidos com uvas que têm a possibilidade de uma maior concentração de açúcares. São elas a Gewürztraminer, a Furmint, a Moscatel, a Riesling, a Chardonnay, entre outras. Em geral, uvas brancas, mas é também possível encontrar vinhos de sobremesa feitos com uvas tintas, embora seja um pouquinho mais raro. E esse processo de produção pode acontecer de 4 maneiras diferentes. A primeira delas é conhecida como colheita tardia ou late harvest. Como o próprio nome diz, a colheita é feita depois do período normal de maturação plena da uva. Ou seja, a uva chegou no seu período de colheita. Mas o produtor falou, não, eu vou fazer um vinho de sobremesa, espero mais algumas semanas. Esse esperar faz com que o excesso de água que está ali concentrado dentro da uva comece a se perder, ela começa a desidratar. Automaticamente existe uma concentração de açúcar internamente ali na uvinha. E aí, uma vez essa uva levada para a vinificação, vai dar ali a origem a um vinho doce. Esse é um processo utilizado para a grande maioria de vinhos dessa categoria. Alguns bem conhecidos, como por exemplo o Muscat de Rivesaltes, que é da França, o Vinsanto e o Moscato d'Asti, da Itália, e também o Auslese, da Alemanha. Uma outra maneira de se produzir vinhos doces é através da pacificação das uvas. Essas uvas são colhidas no período normal, só que ao invés de ir levadas para a vinícola, elas são levadas para galpões, onde existem esteiras, nas quais elas vão ficar desidratando. São galpões bastante arejados, para que não tenha ali acúmulo de bactérias, enfim. E essa desidratação, novamente, faz com que os açúcares se concentrem. Esse é um processo bastante usado na Itália, e de lá são conhecidos os passitos e os reciotos. Bom, aí uma terceira forma, talvez até a mais conhecida e que gera vinhos mais elegantes, é o ataque do Botrytis cinerea. O Botrytis cinerea é um fungo que fica parecendo uma poeira cinza que se assenta sobre as uvas. Não é toda a região propícia ao ataque desse fungo, somente lugares que tenham um clima bastante úmido e um certo friozinho para que esse fungo se desenvolva com facilidade. E ele não ataca o cacho como um todo, ele vai atacar baga a baga. Também é conhecido como podridão nobre, porque dá um aspecto um tanto esquisito aí para a uva, ela parece que até está barbada. E só que ao mesmo tempo ele faz com que exista uma concentração de aromas e de sabores ímpares, que traz muita elegância, traz muita finesse a esse tipo de vinho doce natural. O processo é exatamente o mesmo. O fungo vai furar a casca da uva, fazendo com que ela perca a água, ok? Os mais conhecidos produzidos através desse método são o Sauterne, que é um vinho francês, e o Tokai, produzido na Hungria. Terra dos meus antepassados, ou seja, vinhos Tokai correm pelas minhas veias.
aí, o outro método seria o congelamento das uvas. O frio outonal faz com que, durante a noite, exista um lento congelamento das uvas e logo no dia seguinte pela manhã o vitivinicultor vai até as parreiras munido de luvas para que o calor das suas mãos não aqueça os cachos, não aqueça as bagas, leva ela para a vinícola muito rapidamente, já espreme. Quando isso acontece, algo muito interessante aparece ali. Por quê? O gelo traz o excesso da água cristalizada. E aí, em separado, você tem o sumo com alta concentração de açúcar e de acidez. Esse cristalzinho de água é separado, é inutilizado, e a gente produz o vinho somente com esse sumo concentrado. Então você vai ter um vinho também conhecido como Ice Wine, ou vinho do gelo. Esse processo é usado na Alemanha, na Áustria e no Canadá. Durante o processo de fermentação, para eu manter esse açúcar ali, eu preciso interromper a fermentação. Porque vocês lembram que eu comentei que o processo nada mais é do que a conversão das leveduras, aliás, a conversão pelas leveduras das moléculas de açúcar em álcool. Então, se eu preciso que esse vinho tenha açúcar, eu tenho que interromper a fermentação em dado momento, normalmente quando o vinho atingiu aí de 11 a 12 graus alcoólicos. Então, como a minha uva tem bastante açúcar, eu interrompo nesse momento e aí eu consigo ter 11, 12 graus alcoólicos e um vinho com alto teor de açúcar presente. Se a gente parar para analisar, esse processo todo, ele é um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais lento, o rendimento é muito menor. Porque pensem, se eu perdi água, eu tenho uma diminuição da uva. Vamos lembrar de novo da uva passa, se eu espremer uma uva passa, o que sai de água dali? É claro que a uva que eu vou usar para o vinho não chega a estar num ponto tão extremo como o da uva passa, mas é o caminho, ok? Então a concentração é muito menor, portanto, mais trabalho, mais complexidade, custo final mais caro, ok? Mas uma coisa muito interessante desses vinhos é quando a gente fala de harmonização. Como a gente falou no começo, eles também são conhecidos como vinhos de sobremesa e, obviamente, combinam muito bem com as sobremesas em geral, sobretudo aquelas feitas a partir de frutas. Nesse caso, eu tenho uma harmonização por similaridade, porque eu tenho o doce do vinho com o doce da sobremesa que juntos se neutralizam, tornando o meu paladar menos adocicado. Em contrapartida, eu também posso fazer isso com opostos. Se eu tenho vinho muito doce, eu posso ter algo muito salgado. O que seria? Queijos. Queijos com excesso de sal, por exemplo, um parmesão, os queijos azuis, ficam deliciosos, porque o sal de um anula o excesso de açúcar do outro. E mais uma coisa muito interessante, o Botrytis cinerea, que é um dos processos que eu expliquei de produção, é um fungo, correto? E os queijos azuis são produtos de fungo. Então isso também é uma maneira de se harmonizar. São processos de produção, são características que envolveram a produção iguais. Então isso já te diz automaticamente que a harmonização dos dois também vai ficar muito boa. Portanto, o meu convite é para que você faça essa experiência e depois conta aqui pra gente, tá bom? Muito bem, gente, é isso. Para o nosso próximo encontro, o tema será degustação. Vamos falar do visual, como analisar visualmente um vinho, do olfativo, do gustativo. Provavelmente eu vou dividir isso em vídeos diferentes para que a gente consiga discorrer melhor sobre cada um, sem tornar o vídeo longo demais. A partir do nosso próximo encontro, ao invés de eu colocar os vídeos semanalmente, vou postar quinzenalmente. Porque aí vocês têm mais tempo de repente se reunir com os amigos, de discutir os temas, de rever o playlist e uma vez aí bem entendidos do que a gente já falou, fica até mais fácil seguir adiante, ok? Então não se esqueça, assine, se subscreva no nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Vinho é exatamente isso, compartilhar momentos de felicidade. Beijos e até a próxima!